de uma possibilidade muito grande da Pixar estar preparando um terceiro filme de Os Incríveis já para o ano de 2020, ano que vem. Isso porque a Disney anunciou pra gente semana passada o calendário dos próximos filmes que a Pixar vai produzir sem título ainda. Porém, em 2020 e 2022, curiosamente, teremos 2 filmes da Pixar no mesmo ano. E quando isso acontece, provavelmente se trata de um filme original da Pixar e uma continuação, que é o que geralmente dá mais dinheiro pra ela, teoricamente. Foi assim com Carros 3 e Viva a Vida é uma Festa, lançados no mesmo ano. Esse tem sido o estilo de lançamento da Pixar. Tudo isso somado ao fato de que Os Incríveis 2 gerou uma bilheteria de 633 milhões de dólares. Eu realmente acho que ano que vem teremos Os Incríveis 3. Eles não vão demorar 13 anos pra lançar uma continuação nova. Então eu vou cumprir aqui mais uma vez o meu papel: criar teorias. Eu sou o Imaginago e hoje eu vou falar sobre os possíveis vilões que poderão surgir em Os Incríveis 3. Porque vilão é o forte de Os Incríveis, né? Tivemos o excelente Síndrome, que pra mim é o melhor vilão da Pixar, quem sabe até de toda a Disney. E já no segundo filme tivemos o Hipnotizador, que foi um vilão também muito competente, muito complexo e com uma ótima motivação. Os Incríveis sempre tem que ter um vilão incrível, então prepare a sua mente, porque hoje ela vai explodir. É o seguinte, acaba hoje, tá? Último dia, se tiver vendo esse vídeo na sexta-feira, acabou, já era, perdeu. Hoje, dia 16 de maio de 2019, acaba a promoção de lançamento da minha nova estampa, então brinque direito. A promoção é, você compra um moletom e ganha 2 camisetas de graça. E é tudo a sua escolha, tá? Você escolhe um moletom lá da minha coleção, que você sabe muito bem que tem vários modelos incríveis, coloca no carrinho de compras e depois pega outras 2 camisetas também da minha coleção que você quiser, coloca também no carrinho e pronto. No final da compra, você só vai pagar o valor do moletom. As 2 camisetas vão de brinde. Então aproveita que tem estampa nova aí também, hein? E lembrando, é claro, que eu bolei todas essas estampas aí pensando no que vocês gostariam de vestir. Ou seja, de fã pra fã. Link do site aqui na descrição. Hoje é o último dia. Entra na minha loja aí, porque vai acabar hoje. Com esse recado rapidinho dado, vamos falar finalmente sobre os vilões de Os Incríveis 3. Lembrando o óbvio aqui. Isso é apenas uma teoria da minha parte. Nem tá confirmado Os Incríveis 3. Tô fazendo aqui o que eu sempre faço no canal: criar teorias e explodir mentes. Posso estar fumando banana? Vocês vão me dizer. Primeiro vamos falar do mais óbvio aqui, né? Que é o que todo mundo já tá esperando, que é o Escavador. Aquele que está sempre embaixo, mas que ninguém tá acima dele. É um grande poeta esse aí. O Escavador, ele foi introduzido lá no final de Os Incríveis, né? Do primeiro filme em 2004. E já no segundo filme nós temos a continuação da primeira aparição dele. O Escavador acaba fugindo enquanto o Senhor Incrível estava tentando parar a escavadeira gigante dele no começo de Os Incríveis 2. Depois disso, ninguém mais fala do Escavador. Cara, me desculpa, mas obviamente a Pixar tem outras intenções com Os Incríveis, cara. O Escavador fugiu, eles precisam capturar esse cara. Claro que, mais uma vez, eu não acredito que o terceiro filme tenha o Escavador como vilão principal. Ele tá mais pra um vilão secundário. Ele não tem um grande objetivo, nenhuma filosofia. Ele tá mais ali por dinheiro mesmo. Mas eu imagino que ele finalmente será derrotado no começo do próximo filme. Quase certeza que ele aparece. Outra possibilidade de vilão para Os Incríveis 3, que eu já até falei em alguns vídeos anteriores, é o Zezé. Pois é, aquela forma de monstro dele ainda é meio incontrolável e pode dar grandes problemas se ele continuar com esse descontrole quando tiver mais velho. Quer dizer, ele nem precisa crescer, pensando agora. O Zezé já consegue usar 2 superpoderes ao mesmo tempo. Lembra lá no segundo filme quando ele pega fogo na forma de monstro? Então são 2 poderes sendo utilizados ali. E se, meus amigos, e se o Zezé pudesse utilizar o seu poder de ficar gigante ao mesmo tempo que estiver na forma de monstro? Um monstro gigantesco destruindo uma cidade achando que é um grande brinquedo. É uma possibilidade. Outra possibilidade seria se algum herói antigo, um daqueles da Era de Ouro lá, se tornasse um vilão. Quero lembrar aqui que não existem super vilões no universo de Os Incríveis. Isso não é teoria, é só você analisar todos os filmes. Apenas os super-heróis possuem superpoderes. Isso porque, acredito eu, isso é só uma teoria, as agências de super-heróis controlam muito bem para quem que elas darão os poderes. Ou seja, talvez seja um vírus, uma fórmula ou qualquer outra coisa que possibilite
possibilite a criação de super-heróis, tirando os filhos dos heróis, né? Isso não dá pra controlar. Ok, se você para pensar em Os Incríveis 2, nós temos vários vilões com superpoderes, só que eles, na verdade, são apenas os super-heróis controlados pelo hipnotizador. Então, na verdade, são heróis que têm poderes. Os vilões, até agora, nenhum deles tem poder de verdade. O Síndrome tem tecnologia, ele é um gênio, ele inventou tudo aquilo que ele usa. O Bon Voyage possui bombas. O próprio hipnotizador também possui uma tecnologia avançada que faz essa hipnose aí através das telas. O escavador também ele não tem poder, só tem uma escavadeira gigante. Então, não temos vilões com superpoderes até agora e Os Incríveis. Isso é fato e nós não entendemos ainda o porquê. Cabe a vocês acreditarem nessa teoria aí ou não. Então, né, baseado nisso, pra gente ter um super vilão com superpoder, a gente precisaria que um super-herói se transformasse em um vilão, que ele se rebelasse por algum motivo. E também tem vários motivos, né? Pode ser por dinheiro, pode ser por poder, pode ser por vingança, trauma, qualquer coisa é motivo pra alguém virar um vilão hoje em dia. Olha só, o Garoto Joia, esse realmente é o nome dele em português, por exemplo, é um herói que possui uma vaidade absurda. Ele acha, na verdade, que os super-heróis são uma espécie de raça superior. Isso pra mim é um possível vilão perfeito. Alguém que acredita que aqueles que não possuem poderes devem se curvar para aqueles que têm. Ele deve ter ficado revoltado, principalmente depois que o governo proibiu os super-heróis de agir. Como assim? Nós somos a raça superior e vocês querem proibir a gente de ser o que nós somos? Não sei, é um negócio que vale se pensar. E olha só, isso não é nem teoria, tá? Na ficha desse super-herói tá escrito literalmente que ele tem tendências a impulsos tirânicos e megalomaníacos e que acredita que os super-heróis são uma raça superior. Coincidência? Acho que não. Acho muito interessante, tá? Teoricamente, né, segundo o filme, ele morreu lá pro robô do Síndrome. Só que eu acho que assim como o Senhor Incrível sobreviveu ao robô do Síndrome e o Síndrome deu ele como morto, o Síndrome pode ter se enganado também anteriormente. É muito legal porque ele é um dos personagens mais fortes da agência de super-heróis americana. O Garoto Joia, ele possui poderes radioativos, ele consegue deteriorar, destruir as coisas a 100 metros de distância. O cara é incrível. Por isso que eu acho que ele não morreu lá pro Síndrome não, que foi algum erro, ele conseguiu escapar igual o Senhor Incrível. Ia ser um vilão e mais de top. Claro, na verdade a gente não precisa necessariamente que um herói se torne um vilão, né? Porque podemos simplesmente fazer com que um vilão inteligente consiga criar super vilões utilizando a mesma fórmula que as agências utilizam para dar poderes para os heróis. E é claro que isso não é nem invenção minha, eu tô falando do Zerek. O Zerek, galera, é um vilão lá das HQs de Os Incríveis que fazia justamente isso. Ele pegava a biotecnologia alienígena e criava vários super vilões com poderes mesmo para que eles sejam seus aliados, que são, na verdade, chamados de Os Imperdoáveis. Ele, na verdade, era o ex-namorado da Mulher Elástica, que ficou meio bizarro, e isso deixa a relação da família Incrível ainda mais tensa. E é muito legal o arco dele, não foi encerrado porque as HQs foram canceladas e talvez possa terminar em Os Incríveis 3. Eu pensava que o Zerek apareceria logo no segundo filme, porque ele é um vilão extremamente interessante. Os Imperdoáveis é um grupo de super vilões também muito interessante, então eu não entendi porque, quer dizer, eu entendi, porque eles querem criar coisas novas, mas eu acho que no 3 vale a pena adaptar ali, ia ser legal. Talvez ele realmente seja o grande vilão de Os Incríveis 3. Enfim, várias possibilidades, mas tem uma em específico que eu curto bastante: o Síndrome. Mas imagina, o Síndrome não morreu em Os Incríveis? Galera, eu tenho uma regra com filmes e séries e tudo mais, é que é o seguinte: se eu não vi o corpo, não tá certo que ele morreu. E com o Síndrome não seria diferente. Ele morreu, entre aspas, de uma maneira bizarra, quando a capa dele prendeu na turbina de jato e ele foi sugado. Provavelmente o Síndrome ficou em pedacinhos, mas a gente não viu e isso não impede que ele volta utilizando um dos maiores artifícios aí do cinema, das séries e da cultura pop: se transformar em um ciborgue. Pois é, pode parecer até clichê, talvez até seja, mas eu gostaria de ver o retorno do Síndrome em Os Incríveis 3, dessa vez mais agressivo. Imagina, com várias partes mecânicas que compensam as partes que ele perdeu no acidente lá com a turbina. Seria incrível, tá? Com perdão do trocadilho, como sempre, mas as partes de ciborgue dele poderiam virar armas e deixá-lo ainda mais poderoso. Ou ele poderia até vir na forma de um robô completo, um robô sem vida, só consciência. O Síndrome é um gênio do mal, galera. Então, será que ele realmente pode ter pensado em preservar a sua consciência para que após a sua morte ele pudesse continuar vivendo, entre aspas, em outro corpo apenas com a sua consciência? Será que ele faria isso tudo ou eu estou fumando banana aqui? De qualquer forma, seria legal vê-lo de volta, mas sem ser o vilão principal, para não ficar repetitivo, né? Eles podiam utilizar o Síndrome ali, mas que ele não fosse o principal vilão de novo. Cara, eu tô muito empolgado para um filme que nem foi confirmado, não tem nem cheiro de Os Incríveis, só uma mini teoria, uma mini pista. Gente, eu juro que quando eu cheguei nessa parte do roteiro desse vídeo, eu me deparei com a seguinte notícia, logo de cara assim no meu Twitter: Pixar não vai lançar nenhuma sequência depois de Toy Story 4.
notícia é um pouco esquisita, tá? Porque ela diz que eles vão apenas fazer filmes originais agora. Ponto positivo, sinceramente, a Pixar raiz, aquela de Vida de Inseto, Toy Story, Procurando Nemo, era muito legal, adorava. Só que ao mesmo tempo, na mesma notícia, o produtor da Pixar falou que eles não vão abandonar as franquias que a gente tanto ama. Então, como que não vai ter continuação se eles não vão abandonar? O que eles vão fazer então? Até porque as continuações dão muito dinheiro. E aí eu pensei, Monstros S.A., por exemplo, vai virar uma série no Disney Plus. Isso é fato, tá? Que é aquele serviço de streaming da Disney. Vocês viram meu último vídeo, né? O Disney Plus é tipo uma Netflix, só que apenas com filmes da Disney. Então, excelente notícia. Eu já estou ansioso pra assistir essa série aí de Monstros S.A. e poder criar ainda mais teorias. Então, talvez Os Incríveis 3 não seja lançado no cinema, e sim lá no Disney Plus. No caso, o mais fácil seria, na verdade, transformar Os Incríveis em uma série, né? Assim como Monstros S.A. Eu compro fácil demais essa ideia. Eu acho que Os Incríveis funciona muito bem em uma série, de verdade. Daí a gente ia ter todos os vilões que eu falei aqui nessa teoria. Mas e vocês? O que vocês acham? Tá muito esquisito aí essa fala aí do produtor que disse que só vão ter filmes originais, mas ao mesmo tempo eles não vão abandonar as franquias que eles criaram. Realmente não entendi. E também, quem você acha que vai ser o próximo vilão aí de Os Incríveis? Escreve aí nos comentários pra eu saber o que vocês acham. Vocês sabem que eu tô sempre lendo os comentários aqui do YouTube. Claro que tem sempre a opção do Toninho Rodrigues se tornar o maior vilão dessa franquia. Isso não pode ser deixado de lado porque é uma das minhas maiores teorias aqui. Lembrando que o like de vocês é muito importante para eu continuar fazendo vídeos aqui pro YouTube. Preciso do apoio de vocês porque não é todo mundo que gosta de ouvir essas teorias malucas. Então deixa o like sempre que gostar do vídeo, beleza? E pela última vez, hoje é o último dia. Você compra um moletom do Imaginário e ganha 2 outras camisetas também do Imaginário, olha só que coincidência, que você quiser, tá bom? Link aqui na descrição para você dar uma olhada e aproveitar essa promoção caso seja a sua vontade. É isso, eu sou o Imaginário e até a próxima explosão de cabeça.